Salve rapaziada, beleza? Não dando aquelas dicasinhas para vocês do pós-prova da CAF, né? Tivemos a prova nesse final de semana, algumas coisinhas que a gente conversou no nosso aulão de revisão, nosso bate-papo de revisão, e estiveram na prova. Curiosamente foi bem legal. Ficou uma bosta aí, cancela, começa a zero. 3, 2, 1. Salve rapaziada, beleza? Xandão dando um recadinho para vocês sobre a prova da CAF. 3, 2, 1. Salve rapaziada, beleza? Xandão dando aquele recadinho para vocês naquela pós-prova, né, da CAF, aquele bate-papo que a gente troca sempre com vocês em relação ao que aconteceu na prova e daquilo que a gente estudou aqui nas nossas aulas. Foi muito legal porque muita coisa que a gente conversou esteve na prova, por exemplo, as questões relacionadas a figuras de linguagem, polissemia, algumas coisas que tiveram na prova de gramática, que a gente trocou uma ideia, claro, que a gente se preocupou mais com as obras, literatura, mas aqui algumas coisinhas que estavam correlacionadas às obras, ou aquelas coisinhas que a gente tem percebido ao longo dos anos na prova, estiveram lá nesse final de semana. Outra coisinha que aconteceu, os textos de apoio que serviram para a prova de interpretação textual, que também foram bem legais, questões assim bem montadinhas e de boa. E em relação à literatura, né, a gente tinha conversado com vocês que uma das obras corria o risco de não entrar, e acabou acontecendo com o excelente livro da Conceição Evaristo, né, o livro das Insubmissas Lágrimas de Mulher. Esse não esteve na última prova e é bem comum a CAF fazer isso. Tá? Vamos assim para algumas coisinhas, diretamente agora com as obras específicas. Falei para vocês, Insubmissas Lágrimas de Mulher não entrou na prova, eu acho que é um prejuízo, né, porque é um baita de um livro, né, o pessoal que leu aí gostou bastante da obra, mas infelizmente não esteve lá, então vamos para aquilo que aconteceu de fato. Questão 13 diz assim: em sua obra Memórias do Exercício da Incerteza, o autor e médico Drauzio Varela escreveu: Irmã gêmea da vaidade, prepotência é filha da insegurança e do despreparo. Considerando o contexto da obra, assinale a alternativa correta. Ali eles falam um negocinho que é importante vocês prestarem atenção. Considerando o contexto da obra, não especificamente esta frase, mas o todo da obra. Lembramos vocês que a obra falava sobre o papel da medicina, o papel do médico, a empatia do médico em relação ao que estava acontecendo com o seu paciente, de como se comportar enquanto médico, das dificuldades da medicina, da valorização de SUS, da questão de saneamento básico, redação, saneamento básico, estava no livro do Drauzio Varela. Então são alguns elementos que a gente conversou, mas especificamente aqui, o autor relaciona a prepotência médica, a pressão, preeficiência, sistema com os convênios privados. Até aborda isso, mas não é isso que vai me deixar mais prepotente e mais inseguro e mais despreparado. Ele até comenta a questão da importância do SUS, porque nem todo mundo tem acesso a um plano de saúde privado. Então ele faz menção a isso, mas não é o que está correlacionado a esse momento aqui. A frase revela a posição do autor que humildade intelectual, estudo contínuo e humanização do paciente são essenciais para uma medicina ética. Vocês vão ver ali depois, na próxima lâmina, o que a gente conversou sobre isso. A obra defende que a responsabilidade do médico impõe a atitude firme do médico, que se faz necessária para garantir a adesão dos pacientes ao tratamento. Ele fala que é um combo, paciente, família e médico. Não necessariamente só o médico tem que fazer isso, é um conjunto de fatores, isso que diz lá dentro do livro. E ainda, a frase sugere que a prepotência é mais comum em médicos jovens e inexperientes, enquanto os profissionais veteranos são em geral mais humildes. Ele não diz isso aqui. Ele fala que irmã gêmea da vaidade, a prepotência, filha da insegurança e do despreparo. Não necessariamente é um médico jovem só que pode passar por isso. Às vezes médicos mais experimentados também podem incorrer nessa prática. Tá bom? Dentro daquilo que a gente conversou no bate-papo, dentro da sala de aula, a gente falou sobre SUS, que estava na prova de geografia. A gente falou sobre HIV, que estava na prova de história. A gente falou sobre saneamento básico, que estava na prova de redação e de biologia. Então, a obra do Drauzio Varela ela foi determinante para as outras questões em outras disciplinas. Não necessariamente extraídos os textos do livro do Drauzio, porém, as temáticas que ele abordou estiveram em outras ciências. E ainda aqui embaixo, a gente conversou com vocês, aborda uma medicina mais empática e o olhar do médico mais humanizado. Então, isso é o que dizia naquela alternativa, a letra B, que deu a alternativa como correta, né? Uma medicina ética, uma medicina mais empática, o trabalho do médico nesse sentido. Então, do Drauzio Varela, questãozinha legal, e a gente tinha conversado com vocês em sala de aula sobre isso, beleza? Mais outra questãozinha que também estava lá, ele fala sobre o livro Código das Águas.
E aqui ele traz para nós um poema das andorinhas. Obviamente a diagramação aqui está diferente da prova, porque obviamente a gente precisava otimizar o espaço. Mas aqui, o último versinho dele diz: entendi a escrita minha ao entender a escrita da andorinha. Entendi a escrita minha ao entender a escrita da andorinha. Aqui nós temos um elemento que é importante para a gente entender a poesia dele, que é a metapoesia, o processo de construção poética. Eu, enquanto poeta, trabalhando com o meu fazer poético. Então eu entendo dessa maneira que ele fala aqui para nós explorar a economia verbal. Caramba, se ele tinha um poema que ele diz assim, eu procuro a palavra, ele estava falando sobre a palavra arte. Se a palavra arte ele tem caráter polissêmico, então ele não economiza. Isso a gente conversou com vocês em sala de aula. Diz ainda, as andorinhas expressam o espírito da catequese poética ao transformar o ato poético em experiência coletiva e sensorial na relação de escrita do poeta com a escrita da andorinha. Já falamos sobre isso já. Diz aqui, a escrita das andorinhas representa elitização da arte. Cara, isso aqui não dá, porque a catequese poética era justamente o contrário disso. A catequese poética era uma forma de Bell e os seus pares na época pulverizarem a poesia, fazer com que a pessoa comum entendesse poesia, para que nós, pessoas comuns e leigas, entendêssemos e passássemos a gostar da poesia. Então não é elitização, é democratização do espaço poético. Diz ainda, a imagem das andorinhas escrevendo no ar reflete uma busca pela forma do gênero lírico clássico, rejeitando a liberdade estilística típica do modernismo. Não, cara, ele começa a escrever em 64, mais ou menos, vai passar pelos anos 70 com a catequese poética, aí depois, na década de 80, quando foi escrito esse livro, em 84, já tinha bebido em todas as fontes do modernismo, e aí já tinha brincado com a poesia de certa forma concreta, já tinha brincado com a poesia de certa forma social, já tinha experimentado outras manifestações artísticas, literárias, que não a literatura clássica. Então, como a gente bateu papo aqui na sala, está aqui o resuminho para vocês. Uma poesia sem limites. Se é uma poesia sem limites, ela não economiza, ela simplesmente expande. Fala aqui em liberdade formal e temática. Se tem liberdade formal e temática, não é clássico. Se ela fala sobre versos livres, não é clássico. Fala em metapoesia, que é o justificar da poesia pela própria poesia. Voltando ali, entendi a escrita minha ao entender a escrita da andorinha. É o processo de criação poético, como eu desenvolvi essa produção poética. Diz ainda, existencialismo, entendi a poesia minha ao entender a escrita da andorinha. É existencial, quem eu sou de fato enquanto poeta. Ele fala para nós aí a palavra arte, procura a palavra. Então, quando ele fala aqui nesse texto sobre a questão da economia verbal, não, ele busca, ele procura, ele quer mais, quer além. Diz ainda, originalidade, busca pelas raízes ao mesmo tempo contemporâneo. E aqui em cima, ele fala sobre mas caramba, eu apertei aqui, mostrei tudo errado agora, deixa assim mesmo, né? Ele fala só sobre a catequese poética, que está aqui como uma referência exatamente à nossa alternativa à letra B. Então é uma questãozinha legal, né? E eu falei para vocês que ele trabalharia, a prova da carta trabalharia basicamente a temática dele, os temas que ele abordava, porque é de difícil interpretação um texto de uma poesia tão libertária, tão original quanto foi a de Bell. Então aqui nesse bate-papo que a gente levou, tá mais uma vez as questõezinhas referenciadas para vocês. Então, beleza. Aqui fala sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, falando sobre o livro Machado de Assis, e eles pediram especificamente sobre as personagens, né, as mulheres machadianas. E ele apresenta características de cada uma delas. Então ele faz assim, deu-nos como a letra C, como alternativa correta, e se a gente buscar a letra C, nós vamos ter aqui, por exemplo, o item 2, ela é apresentada como uma moça lépida e sem escrúpulos. Lembra que Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Uma coisa assim. Ou seja, enquanto eu tive dinheiro, ela gostou de mim. Uma mulher lépida, uma mulher esperta, uma mulher sem escrúpulos, uma mulher sem pudores. Então, o perfil da Marcela está relacionado diretamente a isso. Então, ok, entra mais ou menos nessa característica deles aqui. As características de Marcela evidenciam restrições sociais quais condenavam comportamentos que desafiavam as normas de gênero. Ela era uma mulher muito à frente do seu tempo. Tá? Então deu boa essa aqui. Vamos para outra. Ele fala que o item 1. Brás Cubas escreve a personagem como tendo muita preguiça e alguma devoção. Devoção, talvez medo. Creio que medo.
Essa descrição refere-se a Virgília, né, que é a mulher do Lobo Neves, que eventualmente tinha lá os seus, como a gente fala, os seus desajustes morais, ainda que tivesse uma prática religiosa, né? Mas ela não era uma devota, ela era uma mulher que tinha os seus desejos, suas vontades, e que ela, de certa maneira, ela subvertia a boa moral, os bons princípios daquele tempo, né? E ainda assim ela tinha esse medo, esse certo receio aqui. Então está bonitinha aqui da nossa querida Virgília. E a terceira parte faz menção nas palavras de Brás Cubas, era bonita, portadora dos olhos tão lúcidos, a boca tão fresca, uma compostura tão senhoril. E ele coloca para nós que a justaposição dessas características de Eugênia denota, confirma, né, apresenta a sociedade que condicionava o valor feminino a sua utilidade como objeto de ostentação. Ele até fala, né, no livro que tipo, não era uma moça para apresentar para os amigos pelo problema que ela tinha na perna. Então, né, por eliminação e por associação, a gente chegaria a essa informação, coisa que a gente tinha destacado para vocês também, o perfilzinho das 3 mulheres, né, desse livro, para vocês evidenciarem aí. Então, também mais uma questão que ficou relativamente tranquila para nós. Outra, Memorial de Maria Moura, livro complicado, livro complexo, um montão de informações ali que são importantes, e a gente brincou de falar para vocês sobre algumas questões também, a gente já vai ver ali na frente. Isso aqui, a obra enquadra conflitos e disputas como decorrência das desavenças pessoais, até aí ok, afastando do debate sobre a questão agrária no Brasil. Não, o livro aborda isso, o livro tem essa questão, né, agrária, a questão dos primos disputando com Maria Moura as terras, ela por ser uma mulher não podia ter tanta terra, né, então entrou essa questão também dessa distribuição de terras no Brasil aí. Outra, Maria Moura é uma líder que desafia o sistema patriarcal envolvendo seu projeto de liberdade das mulheres que estão ao seu redor. Não, ela não fez isso. Ela fez por si, por um desejo de vingança e poder. Né? Então ela lutou, juntou o seu bando, lutou, fez o que fez por ela e não por um projeto maior em relação a isso. Tá? Não pegou. A outra, a trajetória da personagem Maria Moura é marcada por apego aos valores familiares e a autoridade masculina, conforme os personagens gêneros esperados para a sua época. Não, ela subverte os papéis esperados. Ela é uma mulher que torna-se líder de um bando, cangaceiro, barra, jagunço, como queira chamar. Então, basicamente, ela subverte a ordem natural das coisas, ela simplesmente muda o projeto. E aquilo que a gente trocou bastante, né, no tópico com vocês, falava sobre a narrativa polifônica. Inclui vozes diversas, mas a perspectiva dominante de uma protagonista branca replica versões ainda ou visões ainda preconceituosas. Então ela tem, sim, a personagem Maria Moura como sendo representante dessas múltiplas vozes. E a gente falou sobre isso aqui também, tá, no nosso resuminho. Polifonia, múltiplos narradores. Maria Moura, o Padre Romano, Maria Alva, Tonho e Irineu, são algumas dessas vozes que aparecem no livro. Então assim, tá aqui destacadinho para vocês, né, quem esteve com a gente aqui, se deu muito bem nessa prova, né, e falando das outras disciplinas, né, Drauzio Varela estava na prova de biologia, que a gente falou, estava na prova de redação, a questão do saneamento, né, estava ali legal, né, e os demais estão encaixados na literatura contemporânea, né, algumas coisinhas relacionadas a isso. Foi esse nosso bate-papo que a gente teve antes da prova e hoje mostrando para vocês que deu muito, muito, muito certo. Beleza? Beijo para todo mundo, sucesso, tchau!